Olá, bem-vindos em mais um vídeo dessa sequência de vídeos sobre probabilidade. Hoje eu vou falar do conceito de variância, também conhecido como desvio quadrático médio. Por que desvio, por que quadrático, por que médio? Daqui 5 minutos vai estar claro na lousa. Qual que é a ideia de variância? A ideia de variância é a seguinte: a gente tem um conjunto de dados e a gente calcula o valor esperado, ou média. Pensa numa sala de aula, uma avaliação, e o professor calcula a média. E ele tem diferentes salas, diferentes grupos de alunos, e ele calcula as médias. A média é uma informação interessante. A média no lançamento de dados é 3,5. Mas a média não nos diz tudo sobre esses dados. O que a média não mede é a dispersão. Para efeito, assim, um exemplo bem simples para vocês pegarem a importância de entender dispersão. Imagine duas classes, duas salas de aula, dois grupos de alunos, fazem uma avaliação e as classes têm a mesma média. Só que uma delas, imagine que a situação foi assim, a média foi 5 e as notas variaram todas entre 4 e 6. A outra, a média foi 5, mas tinha gente tirando 0 e tinha gente tirando 10. São realidades educacionais diferentes. Para o professor, interessa saber, além do fato da média ter sido 5, como foi que os alunos se dispersaram. Minha experiência como professor, se eu faço uma avaliação num grupo, média deu 5, e as notas todas variaram entre 4 e 6, sabe o que eu vou pensar? Poxa, aconteceu alguma coisa estranha nessa avaliação. Provavelmente tinha lá algumas questões mais fáceis e sobre um tema que ficou bem claro para a turma, para o grupo. Eles entenderam bem aqueles conceitos e fizeram lá algumas questões, garantindo seus pontos naquelas questões, mas deve ter tido algumas questões em que eu errei na mão, coloquei uma questão muito difícil, ou um conceito que não ficou claro para a turma, porque ninguém conseguiu fazer tudo. Ou talvez a prova tivesse muito longa. Bom, tem alguma coisa que eu preciso entender o que aconteceu nessa prova, quando todas as notas ficaram entre 4 e 6. Imagine que uma outra turma, a nota média também foi 5, mas as notas variaram de 0 a 10. A minha percepção como professor vai ser outra. Eu falo, opa, eu tenho alunos que tiraram 0. Acho que eles foram muito mal, eles não estão entendendo nada. Eu preciso socorrer esses alunos. Opa, eu tenho alunos que tiraram 10. Alunos muito bons, eles estão indo muito bem, estão voando. Que bom, maravilha. Preciso incentivá-los para que eles continuem indo tão bem. E eu tenho que olhar para essa realidade de uma forma diferente do que do outro grupo. Quer dizer, ter uma ideia de dispersão é uma ideia importante. Qual seria a ideia inicial para medir dispersão? Imagine no lançamento dos dados, a gente sabe que a média é 3,5. Então, uma coisa que você pode fazer é medir cada valor quanto que se afasta da média. E aí, por que eu divido por 6? Porque eu faço a média dos afastamentos. Por isso que vem essa palavra média aqui, na variância. Porque eu vou medir os afastamentos, quanto que cada nota, quanto que cada valor se afasta da média, juntar tudo e fazer a média dos afastamentos. Isso faz muito sentido. Qual que é a minha expectativa? Que se numa classe isso der um número grande, é porque os valores estão muito esparramados. Se num outro grupo esse valor é pequeno, é porque está tudo muito concentrado em torno da média, porque esses afastamentos estão medindo exatamente isso, quanto que cada valor se afasta ou não da média. A ideia é boa, só que tem um probleminha. Se eu fizer simplesmente isso, cada valor menos a média, 1 menos 3,5, 2 menos 3, até o 6 menos 3,5, que aqui eu coloquei de maneira genérica, x1 menos x barra, x2 menos x barra indicando a média, até o xn menos x barra, e daí divido tudo por n. Sabe o que vai acontecer? Vai ter alguns valores negativos e alguns positivos se cancelando. Esse 1 menos 3,5 vai dar menos 2,5 e esse 6 menos 3,5 vai dar mais 2,5, eles vão se cancelar e a variância não vai captar a dispersão. Porque quando eu faço só a medida do afastamento desta forma, vai aparecer número negativo e número positivo se cancelando e eu perco a informação da dispersão. Algo bem básico de álgebra, né? Na verdade é possível
provar que se eu fizer isso, sempre vai dar zero, vai ter um cancelamento total. E sabe por que isso sempre dá zero? É super bonito. Nós não vamos entrar nessa linha, mas é possível provar que essa expressão sempre dá zero, porque o x-barra é a média. Exatamente isso que a média faz. Se você pega os valores de um lado, os valores do outro, calcula as diferenças, soma tudo, dá zero, porque o x-barra está exatamente na média. É a razão de ser dele x-barra ser média. Bom, então, mas é claro, isso é técnico, é simples, não vamos permitir que os negativos cancelem os positivos. Simples. Uma maneira básica de fazer isso seria pegar em módulo, pega tudo em módulo e faz a média com módulo, não seria nenhum grande problema. Mas na história da estatística, o que se implantou, o que prevaleceu, foi matar o cancelamento entre negativos e positivos via elevar ao quadrado. Então, no conceito de variância, o que se faz é elevar ao quadrado, e quando você eleva ao quadrado, desaparecem os negativos e não tem mais esse cancelamento. E é por isso que a variância chama desvio quadrático médio. Desvio, porque eu estou medindo o afastamento de cada um em relação à média. Quadrático, porque está elevado ao quadrado. E médio, porque eu estou fazendo a média desses desvios. Cada um desses é um desvio quadrático. Eu peguei a média deles. E aqui na fórmula geral também eu pego ao quadrado. Tá? Bom, essa é a definição, então, de variância de um conjunto de dados. Nesse meu caso aqui do lançamento dos dados, é só fazer a conta, não é? Aí vira uma conta meio chatinha de fazer, né? Isso aqui dá 1 menos 3,5 dá menos 2,5. 2,5 elevado ao quadrado dá 6,25. Então aqui dá 6,25. Esse outro aqui dá 2 menos 3,5 dá menos 1,5. Menos 1,5 ao quadrado dá 2,25. Bom, e assim vai, faço todos eles. Esse aqui também dá 6,25, dividido por 6. Isso aqui dá aproximadamente 3. Na verdade, dá 17,5 sobre 6. Um pouquinho menor que 3. E isso é o conceito de variância. Isso mede como que os meus dados numéricos se dispersaram em torno da média. Por uma razão técnica, a variância ficou quadrático, né? E aí os estatísticos gostam muito de considerar um conceito que está associado a esse, que chama desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como a variância pega e eleva ao quadrado, até do ponto de vista da análise física, né, das quantidades, se nós estamos falando de altura de bebês, né, a altura que um bebê tem, estamos falando de centímetros, aí isso vai ao quadrado, fica centímetro ao quadrado. Aí quando a gente calcula o desvio padrão, a gente volta para a grandeza original. E é isso que é utilizado, por exemplo, para fazer as faixas de normalidade. Sabe quando a gente leva um bebê no pediatra e ele mede a altura, o peso, e daí ele compara numa tabela, mostra para os pais se o bebê está um pouco acima da média, abaixo da média, etc. Aquela tabela que o pediatra usa, ela tem a média e ela tem o desvio padrão. E existe um monte de estudos que mostram que numa grande quantidade de variáveis, se você olha a média mais desvio padrão, média menos desvio padrão, você sabe enquadrar quanto % da população cai nessa faixa. Média mais 2 desvios padrões, média menos 2 desvios padrões. Aí pega uma faixa muito maior da população e você consegue fazer essas tabelas que na medicina são usadas para definir essas faixas de normalidade. Quantas vezes a gente não faz um exame clínico e quando nós olhamos o resultado tem uma faixa
de normalidade, que é considerado um resultado normal. Em geral, isso é obtido assim. Tem a média para aquela população e mais um tanto desvio padrão para cima e para baixo que os médicos consideraram que a saúde da pessoa está adequada. Então, esses dois conceitos, variância e desvio padrão, são conceitos extremamente utilizados em estatística e nas aplicações do conceito de probabilidade. Tá? Bom, esse conceito, então, é um conceito que a gente acaba usando quando se aprofunda nos estudos de comportamentos, de variação, né, de como que variáveis são utilizadas para modelar fenômenos reais.